Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico transmitido aqui pela IEPC. E antes de começarmos, nós gostaríamos de orar e pedir a bênção de Deus para que esse estudo seja bênção na tua vida, como foi também na minha vida. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós pedimos a tua graça, a tua sabedoria, a tua força, Senhor, a tua capacidade para transmitir só um pouquinho das riquezas da tua palavra. Então, ajuda-nos, Senhor. E ajuda também a quem estiver ouvindo esse estudo a ser incentivado, Senhor, incentivado a buscar mais de Ti, a aprender mais de Ti através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Esse estudo hoje é sobre o Salmo 119. Nós sabemos que é o maior salmo da Bíblia. É um salmo que, particularmente, em cada versículo é mencionado a palavra de Deus, né? E o que me trouxe a estudar esse salmo foi quando eu estava lendo, eu vi as divisões, e, né, ele é dividido, né, o Gabriel vai colocar para mim aí o primeiro slide, que fala que é um salmo alfabético. É uma referência da Bíblia de Jerusalém. Então, a gente vai poder ler junto isso, que fala assim, salmo alfabético. Fala assim, os 8 versos de cada estrofe começam por uma das 22 letras do alfabeto hebraico e contém cada uma, salvo uma só exceção, o versículo 122, um dos termos que designam a lei. Conseguiu achar aí, Gabriel? Testemunho, preceito, estatuto, mandamento, promessa, palavra, norma, caminho. O termo lei e seus sinônimos devem ser tomados aqui no sentido mais lato de ensinamento revelado, assim como os profetas o transmitiram. Temos neste salmo um dos monumentos mais característicos da devoção israelita para com a revelação divina. Então, vai ficar um pouquinho aí na tela para vocês depois printarem ou lerem com mais calma, tá bom? Essa observação sobre esse Salmo 119 é da Bíblia de Jerusalém. Tá? Uma outra referência que eu gostaria que fosse colocado é uma observação, um comentário da Bíblia de Matthew Henry. Ele viveu entre 1622 e 1662, século... Eu anotei aqui em algum lugar. 1662 a 1714. Tá? Nessa referência aí, esse comentário da Bíblia de Matthew Henry, ele menciona Davi como autor do Salmo 119. E eu fiquei assim pesquisando, porque todas as Bíblias que eu tinha em casa que eu fui procurar, eu não via a autoria do Salmo 119, mas essa Bíblia de Matthew Henry, que fez esses comentários lá por volta de 1700 e alguma coisa, disse que é Davi. Então, é só uma informação para a gente guardar no coração. Será que foi Davi que escreveu esse salmo? Alguns trechos do Salmo 119 parecem com os salmos de Davi, né? Quando ele lamenta a opressão daqueles que o perseguiam e tal. Então, o que é interessante nesse salmo? Ele tem 176 versículos e está dividido em 22 partes de 8 versículos cada. E cada uma dessas partes, como eu disse nesse comentário, é um salmo alfabético. Então, começa com as letras do alfabeto hebraico. Então, veio assim de começar a estudar um pouquinho sobre essas letras, né? Vou pedir o Gabriel para colocar aí o slide das letras, que aparece as letrinhas assim. A gente não precisa saber todos, né? Mas começa naquela primeira coluna ali com Aleph, né? O Aleph tem uma palavra muito interessante que começa com Aleph, que é o Ahava, que quer dizer amor. Então,
Qual foi a metodologia de estudo aí desse salmo? Foi a cada 8 versículos, associando com a letra, associando com uma palavra que comece com aquela letra, a gente tornar uma coisa mais íntima, a gente tornar esse estudo uma coisa mais fácil, porque a cada 8 versículos, se você ler o Salmo e você associar com a palavra amor, por exemplo, os primeiros 8 versículos, então, que amor é esse? O amor de Deus por nós, o amor de Deus para entregar para o seu povo um salmo tão didático, tão certinho, que quer passar uma mensagem. Qual é a mensagem que passa? A essência, a necessidade de que nós precisamos amar a palavra de Deus, porque o maior capítulo da Bíblia é um elogio contínuo à palavra de Deus. Ele é o nosso pão, ele é o nosso sustento, né? Então, o primeiro versículo que vai aparecer aí, só uma coisinha, antes de começar com os versículos, vou passar um outro slide que fala sobre o que é mitzvah. Mitzvah, isso aí está na Bíblia, tem uma referência aí, né? Bíblia, eu tenho que botar o óculos para ler, gente. Sem o óculos não dá. Bíblia Holman, Bíblia de Estudo Holman, tá? Na página 138, fala sobre mitzvah. É a definição de mandamento, tá? Depois vocês printam aí para vocês lerem com calma. Então, a palavra mandamento vai aparecer. Também o próximo slide, que fala sobre ud, né? Testemunho, testemunhar. Tem outras referências bíblicas também que falam sobre testemunho, porque são palavras recorrentes que nós encontramos no Salmo 119. Como amo a tua lei, os teus estatutos, os teus mandamentos, os teus testemunhos, né? Tenho eles sempre diante de mim. E a última palavra aí de referência e com definição, né? Torá, que quer dizer lei. Né? E quais as referências bíblicas que aparece a palavra Torá? Então, tem várias referências aqui citadas. Né? Então, no Salmo 119, aparece no versículo 1, no versículo 18, 29, 34, 44. Né? Então, nós vamos ter essa intercambiabilidade, né? E esse intercâmbio entre essas palavras. Torá, lei, mandamento, estatuto, testemunho, palavra, caminho, decreto, promessa, são sinônimos com aspectos um pouco diferentes daquilo que Deus quer passar para nós. Então, vamos lá. Um primeiro bloco de 8 versículos, começando no versículo 2, que fala assim: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Então, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, você é bem-aventurada, com todo o seu amor. Então, se você está estudando a Bíblia agora junto com a gente aqui, abre a sua Bíblia no Salmo 19 e marca aí, busca de todo o coração. Escreve a palavrinha amor. Senhor, eu tenho amado a tua palavra, eu tenho me dedicado a ela. Né? Então, esse é só um exemplo. Agora, vamos para o segundo bloco, são 22, a gente vai correr aqui os 22. Né? Vamos para o segundo bloco de 8 versículos. Nós temos o bait, a palavra, a segunda letra hebraica é o bet, a primeira é aleph, a segunda é bet. Né? Bet tem a ver com a palavra bagel, que também é pão, né? Como se fosse um pão, e tem também com a palavra bait, também se escreve com bet. Né? Então, no versículo 11, marca aí na sua Bíblia: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você come alguma coisa, você está colocando aquele alimento dentro de você. Esse alimento está sendo escondido dentro de você. Né? Ou quando você entra numa casa, está caindo uma maior tempestade, você entra numa casa, num lugar fortificado, você está sendo protegido. Então, você pode botar aí casa, alimento, ou escrever como assim, esconderijo, passar essa ideia de algum lugar que você vai guardar a palavra. E aonde é que você guarda essa palavra? No seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então, já temos Aleph, Bet. Qual é a terceira letra? Gimel.
A terceira letra, Gimel, diz respeito a uma palavra que corresponde à taça, gávea. Gávea, está bem pequenininho aí. Mas eu escolhi, então, o versículo 24. O que diz o versículo 24? Nós estamos num terceiro lote de 8 versículos. Marca aí, vai lendo junto com a gente. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. E o que isso quer dizer? Muitas vezes as pessoas vão buscar prazer na taça, na bebida, em alguma substância que vai alterar a sua psique, o seu estado mental, vai buscar conselho em roda de escarnecedores, em roda de beberrãos, não vai encontrar bons conselheiros. Né? Quando nós temos o nosso prazer nessas coisas, nós não vamos chegar a um caminho bom no final. Né? Então, o que fala ali? Marca aí na sua Bíblia. Qual é o seu prazer? O prazer e o conselheiro da sua vida tem que ser os testemunhos do Senhor. Então, você vê que tem esse intercâmbio, testemunho, lei, palavra. Né? Os testemunhos do Senhor têm que ser os seus conselheiros. Não o vinho, não a bebida, não alguma outra substância que vai alterar o seu estado emocional ou mental. Mas se aconselhe na palavra. Está triste, está precisando de uma ajuda, está precisando de um conselho, busque na palavra que Deus vai falar com você. A quarta letra é o Dalet. O Dalet é a palavra dark, que Dag começa com o Dalet, né? Dag, que é peixe. A gente lembra quando Sansão estava lá naquele templo de Dagon. Dagon era um deus falso na forma de um peixe. Então, Dagon vem dessa palavra, Dag, peixe. Né? Então, qual é o versículo desse trecho, desse próximo trecho, que começa no versículo 25? É o próprio versículo 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Gente, quando um peixe está fora d'água, é como se ele está morto. Né? Quando a nossa alma está pegada ao pó, é uma expressão que você pode lembrar quando você lê esse versículo, lembra de um peixe fora d'água. O que acontece com o peixe? Vai morrer. Quando a alma está pegada ao pó, ela não está nutrida pela palavra, ela não está sendo lavada pela palavra, ela está sendo consumida. E qual é a oração do salmista aqui? Vivifica-me segundo a tua palavra, joga água em mim, faz o teu rio da tua palavra cair sobre mim para que eu possa receber vida. Né? Quando você vê um peixe nessas pescas artesanais, tira o peixe lá tal, e depois coloca de novo lá na lagoa. Né? Então, essas pescas assim esportivas, o peixe não é morto, né? Mas um pouquinho que ele fique fora da água, ele já sente. Então, nossa alma vai ser vivificada quando nós formos banhados pela palavra. Próxima letra é o Rê. O rei, vem de Har, a palavra Har, que é a montanha. Tá? Aí tem assim, Har Megido, Ramagedon, né? Har é a palavra montanha. Então, o versículo é o versículo 38, que fala assim: confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Agora, a gente fica assim, inclina-se ao teu temor. Que temor é esse? Eu, quando fiquei pensando nessa palavra montanha, eu fiquei pensando no Senhor, lá sobre o Monte Sinai, manifestando a sua glória, os seus raios, a sua nuvem, que a montanha tremeu, o Senhor se manifestou ali, trouxe temor ao povo, e Deus falou, não sobe não, e o povo ficou com medo mesmo, não subiu, só Moisés, não é? Então, quando você pensar em temor, pensa nessa imagem lá do Sinai, de Deus descendo sobre a montanha com grande glória, com poder. Né? A gente pode pensar também na volta de Jesus, que vai ser com clangor de trombetas, abrindo os céus, com grande poder e grande glória. Agora, o próximo lote de versículos, né, é a letra Vav ou Val, né, que tem a ver com Vered, que é a palavra rosa. Vered é a palavra rosa em hebraico, que começa com essa letra. E o versículo escolhido é o versículo 42, que fala assim:
Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E eu fiquei pensando, Senhor, o que rosa tem? Rosa tem espinho, né? Ao que me afronta, pois confio na tua palavra, né? Então, assim, você tem que confiar em alguém quando você é afrontado, porque uma afronta é como se fosse um espinho entrando no pé, um espinho pegando na tua mão. Você tem que confiar no Senhor e na sua palavra. E nesse versículo 42, né, está dizendo, assim terei o que responder o que me afronta. Qual é a resposta? A resposta tem que ser na palavra também, né? O próprio Senhor nos ensina isso, né? Não responder o mal com o mal, mas o mal com o bem. Amém? Isso é refrigério para a nossa alma. Agora, a próxima letra é o Zain. Zain, vem a palavra Zog, que quer dizer casal. Tá? Esse próximo bloco de 8 versículos do Salmo 119, que começa no versículo 49 e vai até o 56. E, no casal, o versículo que eu escolhi é o 49, que diz assim, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isso, a palavra dada é como se fossem votos. E um casal faz votos de fidelidade, votos de amor, votos de amizade, não é? Então, quando você tem... Nós temos nossos votos para com o Senhor. Quais são os votos que nós fazemos? Nós já fizemos um voto, Senhor, eu te quero, eu vou te seguir, tu és o meu Senhor e Salvador. E Deus também tem votos para conosco. Aquele que vier a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. Não é? Deus vai falando com a gente assim, eu estou cuidando, nada arrebata da minha mão, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e nada tiras da minha mão. Então, são promessas, são votos. Então, o que diz esse versículo? No versículo 49, lembra-te da palavra dada ao teu servo. Você já recebeu alguma palavra de Deus? Alguma promessa? Alguma profecia, alguma coisa? Traz a lembrança ao Senhor. Quando você for ler esse trecho aqui do Salmo 119, você lembra ao Senhor essa palavra, né? Olha, com base na tua palavra, eu estou te lembrando, Senhor, eu tenho um voto aqui. Amém? Vamos lá para a próxima letra, que é o Het. O Senhor é Het, que quer dizer, Het vem ratuná, a palavra ratuná, que é casamento, tá? Casamento, a cerimônia do casamento, né? E é o versículo 57, que diz assim, o Senhor é a minha porção, eu disse que observaria as tuas palavras. O Senhor é a minha porção. E nesse casamento, quando... Na cerimônia, o noivo e a noiva, eles fazem votos e eles declaram, tu és a minha porção, tu és aquela que porque eu tenho esperado, ou tu és aquele porque eu tenho esperado. Essa é uma declaração de fidelidade, uma declaração de confirmação e de aliança. Tu és a minha porção. Então, vamos para a próxima letra, que é o Tet, que dá origem à palavra talit. Talit é aquele véu que as pessoas colocam da religião judaica para fazer a oração, né? Para estar num ambiente religioso, numa sinagoga, ele é vestido talit, né? E o versículo é o versículo 66, fala assim, ensina-me bom juízo e ciência, pois crio nos teus mandamentos. É interessante porque a sinagoga é um lugar de ensino. Assim como a igreja é um lugar de ensino, um grupo de estudo bíblico é um lugar de ensino. Então, esse talit fala de você ter um lugar de respeito ou ter uma reverência em relação à presença de Deus ali, o que vai ser ensinado ali. A pessoa que está ministrando ali na frente da sinagoga, ele obrigatoriamente está vestindo o talit, né? Porque ele está imbuído de autoridade ali. Então, onde nós vamos ter bom juízo e ciência? Nós podemos aprender muitas coisas nesse mundo, nós aprendemos muitas coisas, né? Mas a verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, o juízo para julgar, discernir, vem de Deus e vem através da palavra. Amém? Então,
Pensa nisso. Nesse trechinho de versículos, que vai do versículo 65 ao 72, pensa sobre isso. Eu quero aprender mais de ti, eu quero colocar esse talite de humildade, eu preciso aprender, só tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Então, essa é a atitude do coração. A próxima letra é o Yod. Yod, desculpem se eu não estou falando corretamente o nome hebraico, né? Mas Yod é a primeira letrinha da palavra Yerushalayim, que quer dizer Jerusalém. Então, esses próximos versículos são dos versículos versículo 74, que fala assim: os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Alegraram-se quando me viram. Gente, eu lembrei da Nova Jerusalém descendo do céu. É só uma referência, anote aí, eu nem pedi para o Gabriel fazer, mas é Apocalipse 21, versículos 23 a 26. Então, essa vai ser a nossa maior alegria quando Jerusalém descer do céu, né? Porque nós vamos estar eternamente reinando ali com o Senhor. Amém. Vamos lá para a próxima. É a letra Kaf. Kaf, que dá a origem à palavra kotel em hebraico, e em inglês seria o Wailing Wall, o muro das lamentações. Tá? Tem uma palavra específica para aquele muro, né? A gente chama de muro das lamentações. E é o versículo 81. Esse próximo trecho que fala assim: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. E, irmãos, é o seguinte, nós vemos, eu já fui ao muro lá das lamentações, e nós vemos as pessoas que se aproximam daquele muro ali estão compungidos, estão desfalecendo, estão esperando o Messias ainda, estão esperando a salvação, estão esperando, põem orações ali no muro, estão esperando resposta de oração. É um lugar que eu orei, assim, Senhor, traz luz, traz entendimento, revela-te a cada um deles que está ali orando. Essa foi a minha oração que eu fiz ali no Muro das Lamentações, porque a alma do povo judeu tem desfalecido por séculos aguardando o Messias. Então, quando você for ler esse trecho dos versículos 81 a 88, tem muitos versículos, o 88 termina com vivifica-me. Então, é um momento de luta, é um momento de pesar, é um momento de dificuldade, né? Então, se coloque assim, como se você estivesse diante do Senhor, assim, Senhor, eu sei que aquele povo, interceda pelo povo de Israel. Quando você lembrar e estiver lendo esse trecho, Senhor, meu coração está desfalecendo, mas, Senhor, que o povo de Israel, a Bíblia fala para a gente orar pela paz em Jerusalém, então, especificamente, ore pela paz em Jerusalém e ore para que eles tenham um encontro com o Messias. Amém? Quando lembrar dessa letrinha, o Kaf, o Muro das Lamentações, o Kotel, a palavra em hebraico, lembra disso de interceder. Amém? A próxima letra é o Lamed. O Lamed, o versículo escolhido é o 93, tá? Que fala assim, e a palavra Lamed tem a palavra Lehem. Lehem quer dizer pão em hebraico, Lehem. Né? Bethlehem, Beit-Lehem, quer dizer o quê? Casa do pão, Belém, né? Bethlehem, casa do pão. Então, nós temos no versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Então, eu lembro também de Deuteronômio, acho que é 8:3, né? Eu te humilhei e te deixei ter fome, né? E te sustentei com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Então,
Nesse trecho aqui da letra Lamed, né, se a tua Bíblia tem essas letrinhas escritas, você pensa, Senhor, vivifica-me, seja o meu alimento, seja a minha fonte. Eu tenho buscado gastar meu tempo em outras coisas, mas seja a tua palavra aquilo que vai me alimentar, que vai me sustentar, que vai me renovar. O pão entra, né, como diz, o pão entra e nos dá vida, né? O maná que descia do céu ali no deserto alimentava aquele povo, alimentava de todas as proteínas, todos os sais minerais, tudo, né? Era um alimento único, mas completo, completíssimo. Não precisava de equilibrar nada. Estava tudo ali equilibrado naquele pão da vida. E nós temos o pão da vida, que é o Senhor Jesus. Amém? A próxima letra é o Mem. O Mem dá origem à palavra menorá, que quer dizer candelabro. Tá? Menorá a gente já conhece, essa palavra até a gente fala em português, né? Mas a palavra é em hebraico. E é o versículo 104, que fala assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, alcancei iluminação, alcancei discernimento. É como se fosse uma situação difícil, que você não sabe o que vai decidir, e que vem a luz de Deus, você escuta uma palavra, Senhor, é isso que eu tenho que fazer. E fica claro, porque a luz vem e é colocada sobre aquela circunstância, a luz da palavra vem, ilumina aquela circunstância, mostra o que está errado, mostra o que está certo, mostra o que deve ser continuado, mostra o que deve ser interrompido. Então, como é esse candelabro, essa menorá que está trazendo luz, a palavra de Deus traz luz para a tua vida, em determinadas circunstâncias, né? Quando você está pedindo aquela direção, aquele discernimento ao Senhor. Então, é o Mem, né? Começa do versículo 97 até o 104. Qual é a próxima letra agora? É o Num. Você pode lembrar de M, N, você tem Mem e Num, né? Você tem o Num, que é a palavra Nahar, em hebraico, e quer dizer rio. Então, nesse próximo trecho aqui, nós vamos ler o versículo 107, que fala assim, 107, eu não, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra, porque eu lembrei, sabe de quê? Daquele Salmo 42, 1. Salmo 42, 1. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Então, assim, tem que ser como aquela corça que está numa região desértica, que está com sede, suspirando, aspirando, no maior calor do dia, esperando por encontrar um rio, encontrar alguma coisa assim, tem que ser a nossa alma em relação à palavra de Deus. Então, estou aflitíssimo, Senhor, a corça está sedenta, está buscando. Então, seja assim também. Né? Quando nós lemos esse trecho aqui do Salmo 119, pense na corça, pense no rio, pense naquela água que vai saciar a tua sede. Amém? A próxima letra é o Samer, que vem a palavra Sira em hebraico, que quer dizer barco. E o versículo escolhido é o versículo 114. E é interessante que no barco a gente pensa, né? Jesus dormiu no barco, Jesus caminhou sobre as águas até o barco. Então, o versículo fala assim, 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. E eu fiquei pensando, Senhor, numa tempestade, como aquela tempestade que os discípulos passaram, quando Jesus veio caminhando sobre as águas e chegou até o barco, levantou Pedro, né? E trouxe calmaria ali, ele foi ali um escudo e ele foi um refúgio para aqueles pescadores que já eram experimentados, mas que estavam assustados por causa daqueles ventos. Né? Então, o Senhor é o nosso refúgio, o nosso escudo. No meio das adversidades, no meio das tempestades, coloca assim, barco, escreve do lado aí da sua Bíblia, barco, tempestade, o Senhor é o meu refúgio. Amém? Agora vamos para a próxima letra, que é o Ain. O Ain é a palavra etz, que quer dizer árvore. Né? E
eu lembrei do Salmo 1. E o versículo que a gente escolheu é o versículo 127. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Eu lembrei do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem-sucedido. Então, nesse trechinho da letra Aim, você pensa na árvore e pensa assim, eu quero ser como esse homem do Salmo 1, eu quero ser essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, eu quero estar meditando na sua lei de dia e de noite. Até quando eu estiver sonhando, Senhor, que venha um versículo bíblico, venha a tua palavra, venha uma direção. Amém? Então, faça essa oração. Senhor, eu quero ser como essa árvore. A próxima letra é a letra P. É o F, não sei se tem o som de F, né? Mas é falafel, que é um bolinho de grão de bico frito. Eu fui ver a definição certinha desse falafel, né? Um alimento bem saboroso para quem já provou, né? Então, o versículo é o 131, que fala assim. Versículo 131. Fala assim: abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Meus irmãos, quando você está com fome, está com vontade de comer alguma coisa saborosa, diferente daquilo que normalmente você está comendo, um falafel ou uma comidinha árabe gostosa, você abre a sua boca e deseja assim, poxa, isso aqui está muito bom, isso aqui foi agradável ter comido, saboreado esse alimento. Então, pensa nesse um alimento saboroso, um alimento diferente. E pensa nisso, abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Senhor, abri a boca, acordei, respirei, que eu possa me deliciar em Ti, que possa vir um versículo, que possa vir um cântico, abrir os olhos de manhã, que eu tenha um louvor para Te dizer já de manhã, né? Você ora, você agradece ao Senhor. Eu não sei, cada um tem seu momento devocional durante o dia, tem a sua maneira de fazer, mas abriu os olhos, abriu a boca. Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela Tua graça, muito obrigada por esse alimento. Né? Dê graças pelos alimentos que nós consumimos, temos que consumir os nossos alimentos com os corações agradecidos, né? Cancelando todo o mal, abençoando o alimento, amém? Então, essa letra P. A próxima letra é o tzad, né? Que vem a palavra tzabar, que quer dizer sabra. Sabra é um cacto que é muito duro por fora, mas que tem um fruto doce por dentro. É da região ali do deserto mesmo, né? De Israel. Então, é um fruto que é como aquele alimento que é difícil, né? Você tem uma dificuldade, tem um cactus, tem espinhos. Né? E o versículo é o 143, que fala assim: aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Então, às vezes você está passando por situações de espinhos, de dificuldade, de angústia. Mas os mandamentos do Senhor é o prazer que você tem. Esses mandamentos do Senhor, quando você lê a palavra do Senhor, quando você medita nessa palavra, essa palavra vem como uma coisa doce, que vem te consolar, que vem te confortar. É como um bálsamo, como um mel. Amém? Então, assim, quando for ler esse trecho aqui dos versículos 137 a 144... pensa num cactus, mas pensa que lá dentro tem um fruto muito delicioso, muito saboroso e que consola. Amém? Pensa nisso, que aí o Senhor vai acrescentar ainda mais. A próxima letra é o Kof, que vem a palavra klaf e quer dizer rolo, livro, né? É aqueles rolos, pergaminhos. Então, é o versículo 152, que fala assim:
152? O COF. O outro era o 143. Eu falei o trecho errado, né? O TSAD é 137 a 144 e esse é 145 a 152. Então, fala assim, o 152. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. E eu fiquei pensando, Senhor, rolo, palavra, escrita, eu fiquei lembrando as tábuas foram escritas em pedra, né? Mas a gente sabe que tem os rolos, o livro da vida, foram-se abertos os livros, quem não foi escrito no livro da vida, então tem rolos que permanecem por toda a eternidade. Aqui está dizendo, a tua palavra desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Deus estabeleceu a sua palavra para sempre, passará os céus e a terra, como Jesus falou, mas as minhas palavras não passarão, não vai deixar vai cumprir tudo o que tem que cumprir. Passarão os céus e a terra, tanto que vão ter novos céus e nova terra. Amém? Então, mas a palavra de Deus permanece para sempre, é eterna. Amém? Então, quando for ler esse trechinho aqui, né, a letra COF, que tem assim, COF vem escrito assim antes, né, entre o 145 e 152. Pensa na eternidade, pensa nessa palavra que Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, porque é fundada para sempre, permanece eternamente. Vamos para as três últimas letras, que é o RER, não sei se é RERC ou RESH, né? Que tem uma palavra aqui, Roetson, que quer dizer pastor de ovelhas, né? Rosh quer dizer chefe, né? A palavra Rosh quer dizer chefe. Então, vem assim escrito, no versículo 157, que diz assim, muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. E eu fiquei pensando no pastor de ovelhas Davi, caso realmente seja Davi o autor do Salmo, porque ele inúmeras vezes foi perseguido por anos, né? Se fez de maluco lá junto com os filisteus, perseguido por Saul. Então, o que está dizendo? Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos. Então, quando lembrar dessa letrinha Resh, lembra que às vezes nós sofremos perseguição, nós sofremos afrontas, mas confia no Senhor, porque Ele é o nosso pastor, como no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele te guia por pastos verdejantes. Ele vai cuidar de você, assim como Ele cuidou de Davi, e assim como Davi cuidou daquelas ovelhas, né? Livrando do urso, do leão. Amém? Então, vamos para a penúltima letra, que é o Shin. O Shin dá origem à palavra Shalom, que quer dizer paz. E fala assim, no versículo 165, fala assim, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, quando for ler esse trechinho do Salmo 119, pensa na palavra paz. Muita paz tem os que amam a tua lei. Meus irmãos, isso é muito verdadeiro. Quantas vezes nós vemos pessoas aflitas, nós compartilhamos um versículo, alguma coisa, ela, que bom, essa palavra é verdade, tal, deu um alívio e tal, porque se a pessoa não ama a palavra, não tem a palavra, não está vivendo essa palavra, não tem paz, porque são muitos ataques emocionais, físicos e espirituais, porque esse mundo passa. Você precisa da palavra de Deus diariamente. A palavra de Deus é como uma espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não vivemos numa zona neutra. Nós vivemos um tempo de guerra. Amém? Nós vivemos um tempo de guerra, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 6. A nossa luta, ele estava em luta, e ele já falou isso para todos os cristãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós temos uma luta. E se você não usa a sua espada, se você não ama a palavra, você vai ser atacado. Amém? E você não vai conseguir resistir. Nós resistimos como? A palavra de Deus diz,
Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. E você resiste ao diabo com a palavra, porque foi assim que Jesus resistiu ao diabo lá na tentação. Amém? Ele resistiu com a palavra. Não tem como a gente resistir sem a palavra. Então, ame a palavra e vai ter paz. Se não amar a palavra, se não viver essa palavra, vai ser atacado, vai estar em guerra sempre. Amém? Isso é uma dica, então. Quando for ler esse penúltimo trechozinho aqui da palavra de Deus, pensa nisso. Eu tenho paz quando eu amo a palavra. Quando eu desprezo, eu não tenho paz. Amém? E o último, que é o tal, o Otave, né? Vem da origem a palavra Tanar, que a Tanar seria a coleção dos livros, tanto da Torá quanto dos profetas, é chamado Tanar, né? Esse conjunto são os livros, é a Bíblia, né? Fala assim no versículo 172, nosso último versículo aqui do Salmo 119. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, todos os mandamentos do Senhor são justiça. E nós vamos agora para Mateus 22, 34. Deixa eu achar aqui, Mateus 22, 34 a 40. Fala assim. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em Mateus 6,33, a gente tem também aquele versículo que fala: Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E onde está a justiça de Deus? Está na sua palavra, está na sua lei, está nos seus mandamentos, nos seus testemunhos, nas suas promessas, nos seus decretos. Quando nós amamos disso, nós aprendemos como viver esses dois, o resumo dos dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. Um único exemplo para a gente pensar por como a lei e como a palavra nos ajuda. O que fala sobre os animais? Os animais, quando estiverem debulhando lá, a boca do boi não pode ser atada, tem que ser deixada livre para que ele possa se alimentar. Isso é uma coisa simples, uma coisa óbvia, mas está escrito na palavra como uma orientação. Uma outra coisa que é uma orientação, quando aquele povo estava lá no deserto, caminhando no deserto em tendas, o que falava ali? Você vai carregar uma vara, o Senhor é santo, o acampamento é santo, e nas suas necessidades físicas você vai sair do arraial e vai cavar e vai botar na terra. Certo? Porque eles estavam no deserto, 3 milhões de pessoas, não tinha saneamento básico. Coisas simples, coisas óbvias. Hoje, o que a gente faz? A gente polui os rios. A gente joga tudo no rio, depois joga no mar, depois tem que tratar tudo. Talvez devêssemos investir em fossas sépticas para dentro, sem atingir o nível freático. São coisas óbvias, mas assim, nós aprendemos como? Na palavra. Parece coisas simples, parece coisas bobas, mas são coisas... Até ecologia o Senhor se preocupa. Amém? Conservação do meio ambiente. Então, meu irmão, esse é o estudo que eu gostaria de deixar com os irmãos. É assim, essas palavrinhas que eu encontrei aqui em hebraico foi de um marcador de Bíblia. Agora, se quiser esmiuçar e entrar em cada bloco de 8 versículos, porque cada palavra ali começa com essa primeira letra, com uma palavra com essa primeira letra, né? Desde o Aleph até o Tav, né? Jesus é o Alfa e o Ômega, e o Aleph e o Tav, né? O princípio e o fim. Então, cada palavrinha, se for esmiuçar esse estudo, Salmo 119, é um incentivo. Leia cada trecho, leia cada primeira palavra, aprenda mais alguma coisa que Deus vai trazer ainda mais
acrescentar mais ainda para nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse estudo, pela Tua palavra, que seja alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor, porque a Tua palavra é viva e permanece para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada. Amém.